Olá, bom dia, que a paz seja contigo. Dei uma paradinha aqui nesse momento para falar um pouco da palavra de Deus com você. E hoje eu quero falar com você sobre referenciais. Quem são os seus referenciais? Nesse vídeo eu vou citar o nome de algumas pessoas. Não vou citar o nome de parentes ou amigos, como por exemplo meu pai, que também é pastor, embora eu fale sobre influências espirituais, mas eu quero falar sobre pessoas que estão a parte da minha família e dos meus amigos, tá? E aí eu quero que você fique nesse vídeo até o final, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, mas que no fim você vai entender o porquê que eu estou citando essas pessoas. Mas para começar a falar sobre essas pessoas, eu gostaria de começar falando de uma mulher, a diaconisa Lia. Não sei quem conhece, quem está assistindo esse vídeo e conhece a diaconisa Lia. Se você conhece, está perto dela, que eu não a vejo há muito tempo, diga que eu mandei um beijo e que Deus abençoe, que eu louvo a Deus pela vida dela. Mas por que eu louvo a Deus pela vida da diaconisa Lia? Quando eu aceitei a Cristo, eu tinha apenas 12 anos de idade. Foi na igreja do meu pai, lá na Igreja Adventista da Promessa do Conjunto João Alves. E lá nessa igreja, nesse dia, o meu pai não estava presente, ele estava na igreja do Santo Antônio, que ele também cuidava dessa igreja, e aí quem pregou nesse dia foi a diaconisa Lia, e foi através da mensagem dessa mulher que o Senhor me alcançou. Um pouco resistente, fiquei até o último apelo dela, fiquei ali me segurando, mas foi quando o Espírito Santo foi mais forte que eu, e é mais forte que eu, e me levantou, e ali eu tomei a decisão de aceitar a Cristo, e eu louvo a Deus pela vida da diaconisa Lia. Porém, como eu tinha 12 anos, eu não morava com meu pai, eu não congreguei na igreja dele, eu morava um pouco distante, então fui congregar na IAP sede de Sergipe, e o meu primeiro pastor foi o pastor Enos Nunes de Oliveira. Pastor Enos, uma pessoa maravilhosa, homem de Deus, quando aquele homem pregava era céu na terra, uma pregação bem organizada, um homem de uma sabedoria extraordinária, e eu admirava demais o pastor Enos. Mas além disso tudo, ele é referencial para mim, porque o pastor Enos era na verdade um paizão, tá? Era um pastor de abraçar, de cuidar de você. O pastor, eu morava um pouco distante, eu ia caminhando para a igreja, sempre o pastor me levava até a minha residência, principalmente nos domingos à noite, e às vezes até ele me pegava para levar para a igreja e depois voltava. Ele passava ali na Avenida Rio de Janeiro, eu aguardava por ele e ele me levava para a igreja. Então assim, era uma pessoa que realmente cuidava de mim, e eu sentia um cuidado de pai ali do pastor Enos. O pastor Enos, ele foi responsável por mim para eu tocar violão hoje, porque ele me ofertou um curso de violão. Então se eu toco hoje alguma coisinha é por causa do pastor Enos, tá? Mas é algo assim que maravilhoso que ele fez parte da minha vida foi no momento em que eu recebi o chamado do Senhor para pastorear. Eu tive uma experiência tremenda com o Senhor aos 14 anos de idade, e a primeira pessoa na face da terra que eu compartilhei essa pessoa foi com o meu pastor Enos Nunes de Oliveira. E aí ele me deu maior apoio. Eu lembro que naquele dia eu terminei dizendo: pastor, quando eu crescer eu quero ser pastor. Eu tinha apenas 14 anos de idade. E eu lembro que logo pouquinho depois ali, não sei se ele está assistindo esse vídeo, mas talvez ele nem lembre desse fato, mas um pouco depois ele me deu a oportunidade para orar na igreja. A liturgia adventista era um pouco diferente da que nós temos hoje, que é a quadrangular. Tinha uma pessoa responsável pela oração do culto, e eu fui orar. E naquele dia eu orei apenas 3 palavras, a maior oração da minha vida. E naquele dia as palavras que eu orei foi o seguinte: Senhor Jesus. Calei, não tinha mais palavra, estava nervoso, travei. E a igreja glorificando, falando em língua, adorando, e eu não tinha mais o que dizer, eu simplesmente disse amém.
mas assim, para mim, sabe, foi terrível, porque eu sentei ali no altar, baixei a cabeça com um misto de vergonha, de tristeza, de frustração. E eu lembro que o pastor Enos, ele topou nas minhas costas e disse: se preocupa com isso não, Amorim, é apenas o começo, mas Deus vai te preparar. Pastor, isso foi transformador na minha vida. Fez com que eu me levantasse, que eu vencesse a timidez e até me preparasse também para aprender a falar melhor. Então, louvo a Deus pela sua vida sempre. Mas não menos importante, nessa igreja também eu conheci um homem, o pastor Isaías. Posso estar enganado sobre o sobrenome, mas eu acho que é Isaías Bispo. O pastor Isaías era um homem excelente na doutrina, ele nos ensinava tudo, doutrinal, escola bíblica. Meu Deus, era maravilhoso aprender com ele, e tinha uma simplicidade extraordinária para passar a palavra de Deus. Eu lembro que ele fez um desafio de que todos os alunos, aquele que conseguisse falar todos os livros da Bíblia do primeiro ao último em ordem, iria ganhar um brinde. E quem ganhou? Esse que vos fala. Decorei, passei uma semana decorando, falei tudo em ordem. Eu lembro que eu ganhei, se eu não me engano, uma caixa de chocolate através do pastor Isaías. Mas o pastor Isaías, ele está no meu coração, na minha lembrança sempre, porque foi o homem que me batizou. Meu pastor foi o pastor Enos, mas o meu batismo foi realizado por ele na represa de Cajaíba, em Sergipe. Obrigado, pastor, o senhor é bênção. Logo depois, nessa mesma época, sabe, quando eu tinha 15 anos de idade, teve outra pessoa que eu conheci pela TV, que foi o pastor Luiz Antônio. Ele é pastor presidente da IEQ, da Igreja do Evangelho Quadrangular, em Sergipe. Aos 15 anos eu conheci Luiz Antônio num programa de TV que ele fazia todas as manhãs, o Pense e Repense. Nós não tínhamos a facilidade da internet que temos hoje, não é? E aí todos os dias antes de ir para a escola eu estava assistindo Pense e Repense. Mas por que o pastor Luiz Antônio se torna referência para mim? Referência de pregação. Eu sempre admirei aquele homem pregando. Ele começava num versículo lá no Pense e Repense e ele trazia toda uma ideia sobre aquele versículo que às vezes eu parava e dizia: meu Deus do céu, como esse camarada conseguiu chegar a esse ponto? Eu nunca iria conseguir fazer isso. Então foi alguém que me influenciou muito na maneira de pregar, e para mim assim é alguém que eu assistia muito e aprendia muito com ele, com o jeito dele pregar. E eu acho que o meu jeito de pregar hoje tem um pouco da influência do pastor Luiz Antônio. Eu lembro que nessa época, quando eu tinha 15 anos de idade, o pastor Luiz, ele fez o Sermão do Monte lá na frente do Shopping Jardins. Talvez alguns mais antigos lembrem disso. Eu tinha 15 anos, eu era adventista na época, e naquele Sermão do Monte quem pregou foi o pastor Silmar Coelho e quem cantou foi a pastora Ludmila Feber. Mas assim, eu gostava tanto de ouvir a mensagem do pastor Luiz que eu disse: eu preciso dar paz a esse pastor e eu preciso cumprimentar ele. E enquanto muitos poderiam estar ali aguardando a cantora, por exemplo, descer do palco para falar com ela, eu estava aguardando o pastor, porque eu admirava demais a maneira dele pregar. E não acabou essa admiração. Ele ainda manda muito bem e hoje é até melhor do que antes, claro, com mais experiência, mas é uma referência para mim. Naquele dia eu fui lá encontrar com ele, dei a paz a ele e saí daquele dia muito feliz por isso, quando eu tinha 15 anos de idade apenas, porque desde muito cedo eu sempre admirei pessoas que têm uma pregação bem organizada, bem bonita, e eu sempre foquei nisso, sabe, com mensagem bem transmitida. Mas adiantando um pouquinho aí na história, eu cheguei na Igreja do Evangelho Quadrangular aos 23 anos e meu pastor lá inicialmente foi o pastor Jorge Guimarães. Eu passei apenas 2 meses com ele, um pastor maravilhoso, pastor cheio de graça de Sergipe, né? Mas é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que na hora que eu precisei fazer ITQ, eu fui conversar com ele, fui tirar algumas dúvidas com ele, e é uma pessoa, como ele diz, ele é um professor, né? É um professor. Então louvo a Deus pela vida do pastor Jorge e louvo a Deus também pela vida do pastor Genivaldo. Eu vou lhe dizer por quê.
pastor Genivaldo, ele acreditou no meu ministério. Ele foi a primeira igreja que eu preguei na Quadrangular, foi na igreja dele lá em Pedra Branca. E a segunda vez que eu preguei lá, no carro ele disse para mim: Anderson, tá na hora de você assumir o ministério. Eu disse: não, pastor, tá na hora não, que é isso? Ele está sim, você já fez ITQ, você já está pronto, essa igreja aí precisa de você. Aí eu disse: não, pastor, deixa Deus responder. E aí Deus respondeu lá no evento que aconteceu no Atos 29. E quando Deus respondeu, eu disse: pastor, tô dentro, tô fechando uma parceria com o Senhor hoje e vamos assumir. E aí foi o pastor Genivaldo que foi falar com o pastor Marcos e dizer: Anderson está pronto. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Genivaldo. Mas eu quero encerrar sobre esses referenciais falando desse outro homem de Deus que eu não posso deixar de citar, pastor Marcos Henrique. Meu Deus do céu, esse homem é outro paizão, sabe? Hoje eu estou em Santa Catarina, mas ele ainda fala comigo, com a minha esposa, o pastor Marcos, a pastora Edna, um casal abençoado, e que não é apenas aqui no vídeo, mas eles sabem que eu falo isso mesmo de coração, mas amo demais esse casal de pastores. Pastor Marcos Henrique é meu referencial, porque ele é o meu pai ministerial. Ele acreditou em mim e ele me fez crescer e me ensinava, e era uma pessoa de eu chegar e dizer: pastor, eu estou pensando em fazer isso, o que é que o senhor acha? Até quando eu tomava decisão na igreja de, por exemplo, comprar algo que fosse um valor muito alto, eu sentava com ele e dizia: pastor, eu estou com esse planejamento, estou pensando em fazer isso, isso e isso, o que é que o senhor acha? Daria certo, não dá certo, melhor guardar? O que é que o senhor pensa sobre isso? Então é uma pessoa que eu podia conversar abertamente e sempre esteve pronto para me ajudar. No início eu brinco que ele não acreditou muito que daria certo, porque quando o pastor Genivaldo falou com ele olhava para mim e dizia: Anderson, você trabalha viajando, você não tem tempo. Eu disse: pastor, se eu me comprometi, eu vou fazer e vai dar certo. E aí ele acreditou em mim. Eu comecei na igreja de Pedra Branca, e depois de um ano ele viu um salão lá no Fernando Collor, que ele estava apaixonado por aquele salão já há um tempo, e ele chegou para mim, me chamou para conversar e disse: Anderson, eu vi esse salão aqui no Fernando Collor, o que é que o senhor achou? Eu disse: nossa, pastor, é top, o salão tá grande, isso aqui tá bagunçadinho, mas dá para ajeitar. E ele tocou nas minhas costas e disse: eu pensei nesse salão aqui para você. Então é isso que eu digo, tá? Ele acreditou no meu ministério, porque era um salão para umas 100 pessoas e era apenas eu, minha esposa, meu irmão e a esposa dele, 4 pessoas para encher um salão que cabia 100, 120, mas ele confiou, ele acreditou, e eu só tenho a agradecer, né? Primeiramente a Deus, e em segundo lugar ao pastor Marcos Henrique, por sempre estar do meu lado, me ajudando a crescer, me ensinando e me abençoando, tá? Em todos os sentidos. Ele sempre foi bênção na minha vida. Mas, bom, por que eu estou falando sobre esses referenciais? Porque nós precisamos ter referenciais humanos aqui na terra. Ah, pastor, mas a minha referência é Deus. Amém, glória a Deus. Todos nós precisamos ter Deus como nossa referência, claro, mas nós também precisamos de referenciais humanos. E eu quero ler aqui para você lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 15, que ele diz assim, ó: antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Deus é e sempre será o nosso referencial. Deus é e sempre será o nosso referencial. Só que o referencial divino, amados, é um padrão muito alto. Sede santos como eu sou santo. Então, por exemplo, para Deus falar isso, para Jesus falar isso, é algo simples, porque a gente vai dizer: ah, é Deus,
claro, se é Deus não tem como não ser santo. Como é que eu vou ser santo como Deus é santo? Então é um alto padrão, é um nível muito alto para se alcançar de santidade. Então a gente às vezes pensa da seguinte maneira: como é que eu vou ser santo como o Senhor? Eu lembro que minha vozinha, ela quando falava sobre santidade, ela dizia: e você quer ser santo? Ali era Jesus era Deus. Só que é essa ideia que nós temos na cabeça. Era Jesus era Deus, então ele tinha como vencer as tentações, por exemplo. Deus não tem como cair em tentação, porque ele é Deus, então é um referencial muito alto. Mas se a gente for olhar para a palavra de Deus, nós vamos encontrar lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, Paulo dizendo o seguinte: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então o que a gente percebe? Quando Paulo fala isso, o padrão, ele cai um pouco. Não desmerecendo Paulo, mas para que a gente entenda o seguinte: Cristo é Deus, Paulo é homem. Se Paulo consegue imitar a Cristo sendo homem, eu também consigo. Então, nós precisamos ter esses referenciais na nossa vida. Na nossa vida cristã, ela é formada através de pessoas que nos influenciaram nessa vida. Quem ganhou você para Jesus? Quem falou de Jesus para você? Quem foi o pastor que te ajudou no teu crescimento? São raízes, são pessoas que nós não podemos deixar para trás e que nós não podemos esquecer, porque elas foram responsáveis por quem nós somos hoje como cristãos. Independente dessa pessoa ter feito coisa errada depois ou não, mas foi essa pessoa responsável pela vida que eu tenho hoje. Então ela tem que ser honrada. E sabe, amados, a mesma coisa na nossa vida ministerial. Você que me ouve, que de repente você é pastor, quem foi que levou você ao ministério? Quem foi que te ensinou no ministério? Quem foi que te ajudou para que hoje você seja o pastor que você é? Então, amados, isso são referências, são pessoas que passam por nossas vidas e deixam marcas, e essas pessoas não podem ser esquecidas. E isso eu estou falando sobre vida ministerial, vida espiritual, mas no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua família, aonde você passa, aonde você é construído, seja espiritualmente, profissionalmente, pessoas precisam ser referenciais para você. Quando eu crescer, eu quero ser como fulano. Quando eu crescer, eu quero viver uma vida parecida, ou ter um ministério parecido, ou até melhor, e eu quero aprender a pregar como fulano prega, e eu quero aprender a cuidar de pessoas como fulano cuida de pessoas. Então são referenciais que Deus coloca na nossa vida para nos abençoar. Então, em nome de Jesus, aprenda a honrar as pessoas que te abençoaram e as pessoas que forjaram você para que você seja quem você é hoje. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você tenha referências na terra para dizer: foi fulano que me ajudou a chegar até aqui. Em nome do Senhor Jesus, que a paz seja contigo.